Olá, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui pela Rádio Legalidade. Nesse momento, temos uma entrevista especial com o nosso convidado de hoje, senhor Acelino Ribeiro, reitor-geral da Universidade Popular Unipop Brasil. Seja bem-vindo, senhor Juscelino. Também contamos com a honrosa participação da Denise Franco, editora e apresentadora aí do programa Fora dos Eixos. Então hoje será uma conversa informal para que a gente possa entender melhor, e aí já para iniciar, pergunta ao seu Juscelino, como surgiu a Unipop, como acontece o funcionamento, e também de antemão lhe pedindo aí para o senhor fazer uma breve explanação sobre a sua história política, sobre o seu currículo. Com a palavra. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para vir fazer esse podcast, que é interessante, até porque gostei também, principalmente do nome, Fora dos Eixos. É sua cara, né? Então, toda a minha militância foi fora do eixo. Eu sempre fui, Tem uns amigos meus, ele só ouve o que ele quer, ele só fala o que ele quer, não adianta, é indomável, Então é isso. Bom, e com relação ao meu histórico, eu não diria a minha história, mas um pouco mais do histórico, Até porque eu não gosto muito de falar de mim, não, sabe? Mas o que dizem, Quando botam o nome lá, Acelino Ribeiro, ali na internet, aparece tanta coisa que eu até me espantei. Outro dia, eu sou professor de história, Eu fiz minha pós-graduação em História Política e gosto de lecionar História, apesar de eu adorar a História Medieval, mas eu sou professor de História Contemporânea. E eu fui pesquisar lá, por acaso, escrevi um negócio lá e apareceu minhas fotografias, apareceu meu nome e tal. Eu digo, oxe. E aí eu fui ver. E aí a pessoa que estava comigo disse, o chat, como é que chama? De inteligência artificial agora, GPT. GPT. Isso aí. Aí botou e disse, vamos botar aqui tua biografia. Aí botava Acelino Ribeiro Guerrilha, Acelino Ribeiro Cadáver, Acelino Ribeiro Unipop, Acelino Ribeiro Che Guevara, Acelino Ribeiro. Com cada pessoa que botava o meu nome, era um perfil biográfico diferente. Para pessoas diferentes. Ou seja, seu nome está na boca do sapo. De todo mundo, Aí eu digo, não, mas eu simplesmente sou um militante. Militante. Eu tenho 71 anos de idade, eu tenho 56 anos de militância política e comecei minha vida política com 15 anos de idade, no movimento estudantil secundarista em 68. Sou da geração 68, que é a famosa geração barricada, que eu digo que lutou pelo Brasil com ideais democráticos, que fez uma luta que hoje o Brasil vive essa democracia graças a essa geração. Não foram pessoas, foram ideias pelas quais nós lutamos. Nós tínhamos, até 1968, um mundo bipolarizado, no qual nós era dividido entre a liderança do capitalismo que tinha os Estados Unidos e a OTAN como seu cão de guarda, e nós tínhamos, do outro lado, a União Soviética e o Pacto de Varsóvia como um grupo de autodefesa para se defender dos ataques do imperialismo. Era um mundo bipolar, e essa bipolaridade ela mantinha a Guerra Fria, e você tinha um equilíbrio de forças, mas existia uma luta constante. Só existem 3 tipos de luta no mundo, na história. É a luta institucional, a luta de massa e a luta armada. Quando a luta institucional, que se caracteriza pela participação dos cidadãos no poder, o respeito à legalidade democrática, aí você está na luta institucional, e você está numa zona de conforto muito bom, porque não precisa você se preocupar com a falta de respeito aos direitos humanos, aos seus direitos, aos direitos dos trabalhadores, porque aí tudo é respeitado. Porém,
quando quebra a institucionalidade, aí para ilustrar e facilitar, citamos 1964, quebrou-se a institucionalidade no Brasil, estou falando isso apenas para ilustrar, é você sai da luta institucional e vai para a luta de massa, porque se fecharam os canais da institucionalidade. Não se tem, às vezes, mais nem eleição, por exemplo, tirou-se as eleições diretas para governador. Não tem ambiente mais, né? Não tem nem ambiente. Aí você vai para a luta de massa, que se caracteriza pelas greves, as passeatas, manifestações, jornadas de luta, né? Até ocupações de instituições públicas, para que você tenha os seus direitos respeitados. Aí vem a repressão. A repressão lhe prende, lhe tortura, aí você está na luta de massa. Mas quando ela vem para lhe reprimir, lhe torturar e lhe matar, aí você tem que a luta armada. Aí você vem para a terceira opção, que é a luta armada. Eu participei das 3 lutas, só que ao invés de começar na luta institucional, na luta de massa e na luta armada, eu fiz o contrário, já comecei na luta armada. Com 15 anos de idade, você já foi jogado na realidade de que o contexto, né? O contexto era o contexto da época. Então, eu já fui para a luta armada, passei muitos anos na luta armada, vivi na clandestinidade, tive que ir para o exterior muitas vezes, praticamente no exílio, que era um exílio assim, que você sofria muito, né? Vivi na clandestinidade, conheci as horríveis prisões da ditadura, eu tive o privilégio e eu diria que a proteção divina de uma mulher extraordinária, que é minha mãe, a dona Socorro, que quando eu fui presa a primeira vez, e por um acaso ligaram lá para casa e disseram que eu estava sendo preso e levado aqui para uma cidade bem aqui chamada, que é Alexânia, né, que era onde desovavam os guerrilheiros, né, onde matavam também algumas pessoas, na época ainda de 69, e eu estava lá, fui colocado né? E aí também, quando eu fui preso, minha mãe invadiu, né, a prisão e me tirou de lá de dentro. Prendeu, inclusive, os policiais que estavam. Ela entrou lá com arma na mão e botou e tal. E só vi foi o grito lá dos policiais. Não, minha senhora, não atira. O que é que a senhora quer? Quero meu filho, quero meu filho. E aí foi assim uma coisa muito emocionante que me marcou muito. A partir dali, eu tive que viver um tempo escondido, né? Eu não diria nem clandestino, porque clandestino quando você está na luta e tal, mas eu foi escondido mesmo na casa de um tio, sem poder sair. Passei 6 meses aqui em Taguatinga, numa casa que ele tinha lá no final da avenida, eu acho que era a principal avenida de Taguatinga. E esse meu tio me ajudou, o tio Gerson, e eu fiquei lá, escondido. Já no final, né, ali de período de 69, minha prisão aconteceu em abril, 4 meses depois do AI-5, porque em 68, com o AI-5, eu já praticamente vivia semi-clandestino, né, porque eu já vivia meio envolvido na luta do movimento estudantil, era luta de massa e tal. Aí, quando é em abril de 69, que eu fui preso no dia 14, depois eu fui solto, minha mãe me tirou e eu fiquei praticamente até o final do ano vivendo clandestino nesse período de abril de 69 até dezembro, né? Aí em fevereiro, no dia 3 de fevereiro de 1970, eu viajei clandestinamente para o Piauí, já estava uma situação, já estava meia... Mas nesse período, minha mãe ficou respondendo processo, meu pai... Lógico, ela invadiu uma delegacia. E aí eu vivi clandestino durante o ano de 1970, todinho. 71, começo de 71 também. Aí eu retornei a Brasília. Nesse período aconteceram muitas coisas, muitas histórias, né? Pessoal, eu já estava ali saindo do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, que eu era do PCB. Como eu defendia a luta armada e o PCB não defendia, eu já estava no MR8, mesmo clandestino, vivendo clandestino aqui em Brasília, ainda com 15 anos, eu fiz o contato com o MR8, né? E aí terminei entrando. E aí eu fui
E muitas questões aqui em Brasília, que a gente fazia, muitas ações, mas eu não tinha uma participação muito efetiva, porque eu estava sendo procurado. E se fosse preso, seria morto. E aí eu fui para lá, para o Piauí, na cidade de Piracuruca, a fazenda do meu avô, onde eu fiquei durante esse período. E aí foi o período que depois eu retornei, aqui já, entre 68 e 69, tive uma participação mais efetiva na questão do apoio ao PCB, depois ao MR8, e aí quando eu voltei me envolvi mais. Foi o período que eu também tive que ir depois para o exterior, fiz o treinamento de guerrilha aqui, fui fazer treinamento de guerrilha fora. Quando vem a anistia, que eu fui anistiado, aí vem a redemocratização, eu saio da luta armada, já tinha saído há algum tempo, desde 75 já não tinha mais perspectiva, porque a gente, né? Uhum. E aí, em 79, vem a anistia, a gente entra na redemocratização, lutamos durante 79, 80 eu vou para o Piauí, eu retorno ao Partido Comunista, em 1980, e o partido pediu para eu fazer a campanha da legalidade, eu comecei a fazer um trabalho de base, já tinha me formado na universidade, eu tinha sido expulso da UNB, né? Eu acho que foi o único aluno que conseguiu ser expulso. Que ser expulso no primeiro dia de aula, logo no segundo dia eu já não podia mais. Já está fora. Já estava fora, porque eu enquadrado na Lei de Segurança Nacional, expulso do segundo grau, com base no 228 e no 477, naquela época você tinha que apresentar um atestado de bons antecedentes ideológicos. Como era que eu ia apresentar um atestado de bons antecedentes ideológicos enquadrado na Lei de Segurança Nacional? Aí quando eu fui buscar aqui na delegacia, aqui, um revolucionário, né? Eu fui buscar aqui na Asa Sul, todo mundo pegava, demorava 10, 15 minutos. O meu demorou 3 horas. Aí quando vieram, foi me buscar. Já veio com polícia. Acharam, cara. Aí eu digo, tô lascado. Aí, concluindo essa parte aí, resultado. Aí eu voltei, fiquei. Foi o período que eu fui para o exterior, né? Aí o Partido Comunista tinha me mandado estudar em Moscou, né? Para fazer um curso de reeducação ideológica, que eu era muito radical, né? Tinha que esquecer esse negócio de luta armada. E fui para o Piauí, como eu disse, né? Aí fiquei em 1970, cheguei lá em fevereiro de 1980, comecei a fazer um trabalho de base durante o ano de 1980 e 81 todinho, e 82. Aí o partido manda que eu me candidate a prefeito, a vereador de Teresina, por causa do trabalho de base e tal. Aí eu reuni os sindicatos, associações, aí eu criei a primeira associação de prostitutas do Brasil, que elas queriam que fosse esse nome, Associação dos Camelô, Sindicato dos Camelô, Associação dos Vigilantes, que depois transformou em sindicato, Associação dos Feirantes, Federação das Favelas. Aí eu digo, reuni esse grupo todo, vocês têm que apresentar um candidato a vereador, vamos filiar um de vocês no MDB, né? Naquela época, aí um de vocês vai ser candidato. Não, doutor, o senhor é quem tem que ser candidato, ninguém vai votar. Eu disse, não, mas eu estou só com 3 anos aqui que eu voltei para o Piauí e tal, ninguém me conhece. Não, mas esse seu trabalho vai não sei o quê. Resultado, aí eu fui ser candidato do PCB dentro do MDB, porque o partido estava na clandestinidade, era ilegal, né? E aí, não é que deu uma zebra e eu ganhei, eu fui eleito. Deu uma zebra e ganhei. Aí eu fui o primeiro vereador. Mas... Aí, a partir daí, eu volto à institucionalidade. Então, eu passei da luta armada para a luta de massa. Agora, falando da luta institucionalizada, né, que é o que a gente quer, a nossa preocupação aqui. E o Asciino, Alan, ele tem muita experiência, porque como ele transgrediu, né, porque ele veio transgredindo, né, ele era fora do eixo. Era então, transgressor. O olhar dele sempre foi um olhar de questionamento. E ele fazer essa transição dessa vida dele fora do eixo para dentro de um eixo institucional, que é a nossa base, né, a nossa luta institucional, ele agrega muito, porque como ele teve que montar bases dentro de um ambiente totalmente adverso, em que ele não poderia se mostrar, você imagina
Hoje a gente tem dificuldade de montar a militância, núcleo de base, com tudo oficial, com ambiente democrático aberto. Imagina você ter que institucionalizar uma luta, fazer uma organização, né, assim, fora, né, da estrutura. Então, a gente queria, assim, que você desse um contexto hoje pra gente do que você teve naquela época, o que você conseguiu de mobilização até na ditadura e que hoje a gente não consegue mesmo nesse ambiente, que é democrático, que é teoricamente todo mundo tem liberdade de expressão e a gente não está chegando lá. Então, esse contexto a gente queria ouvir de você. É um contexto nacional, um contexto internacional, e é onde que entrou o Unipop nisso tudo, nessas suas andanças aí de aventura. Perfeito. Quando você estava falando, eu me lembrei dessa fotografia aqui de 51 anos atrás, onde tinha minha fotografia, né? E aí escrito, né? Terrorista procurado, perigoso, avisa a família, né? Então, é uma coisa assim que me marcou muito. Então, hoje... Você estava atrás de uma causa, virou um terrorista. Pô, não é? Então, eu, por exemplo, eu soube depois que uma irmã minha me disse que mamãe passando ali na rodoviária... Achou a foto. Viu o cartaz, aí olhou... Oh, meu filho, Deus. Né, esperei 9 meses. As lágrimas saindo, dizendo, meu filho não é terrorista, não... Então, todos nós que lutávamos pela justiça, pela liberdade, pela democracia no país, era terrorista. Né? Nós, que somos a geração 68, a geração barricada, eu digo que somos os sobreviventes da utopia, porque fomos nós sobrevivemos. Outros companheiros, infelizmente, não conseguiram. Né? Eu até fico piada assim, foram presos, foram torturados, foram desaparecidos e foram assassinados. Né? Então, nesse contexto, podemos fazer uma comparação do que era no passado e agora, por quê? Quais os desafios da esquerda para fazer isso? Então, eu diria o seguinte: primeiro, naquela época, nós tínhamos uma causa. Nós lutávamos por... Nós não éramos cabos eleitorais de ninguém, nós éramos militantes revolucionários. 1968 foi uma ruptura e foi também um processo. Ele foi uma ruptura na medida em que, a partir dali, surgiu tudo novo, uma nova esquerda, o cinema novo, a nova cultura, a música. A música. Então foi uma revolução cultural, em todos os sentidos. E se você não faz uma revolução cultural e dentro de uma concepção de um projeto pedagógico de formação política, você não muda as pessoas. Lógico. O Mandela, o Paulo Freire, todos disseram, e isso está constatado, a educação é que muda as pessoas para que elas mudem o mundo. Uhum. Né? E aí, nós tínhamos, até aquele momento, que o movimento operário era a vanguarda da transformação social, era a vanguarda revolucionária da época, era o movimento operário. Porque, na verdade, você só muda a sociedade quando você mexe no bolso. Uhum. Né? Quando você muda as relações de produção para poder, inclusive, alterar as relações de consumo. Porque as relações de produção, né, onde a luta de classe é evidente, com o tempo ela foi se transformando nessa luta identitária que está aí, que prejudica a luta de classe e o caminho para a revolução. E quando eu falo em revolução, e eu nunca deixei de acreditar nela, até porque eu luto por ela, porque também é a única que não me trairá, né? É a revolução. A luta de classe, ela é evidente em todos os sentidos, inclusive dentro dos próprios partidos de esquerda, porque tem muitos oportunistas que se filtram dentro dos partidos de esquerda para se eleger. Tem partidos na esquerda que têm filiados, que somos nós militantes, e tem os matriculados, que mudam de partido a cada 4 anos, quando vê que não tem mais dinheiro do fundo partidário para receber, para financiar a campanha dele. Então, naquela época, 1968 foi uma ruptura no momento em que a juventude se rebelou, foi para as ruas. Eu me lembro, as mulheres, as companheiras, né? Até, não só aqui no Brasil, mas em Paris, quando eu me lembro que anos depois, quando eu fui, não em 68, mas já uns 4, 5 anos depois, tiravam os sutiãs, jogavam, né? Queimando sutiã. Os estudantes andavam com seus livrinhos debaixo
do Brás. Eu me lembro que a partir de 74 surgiu uma revista chamada Caderno do Terceiro Mundo, que foi fundada inclusive pelo Neiva Moreira, que foi um dos líderes do PDT, e a Beatriz Bispo, que é uma grande jornalista. E todo mundo da esquerda tinha os seus grupos, né? Os stalinistas, os trotskistas, os guevaristas. Aí andava um com o livro de braço, aqui o Trotsky, aqui o outro andava com o Lenin, o outro andava com o Marx, e todo mundo andava com um dos livros e andava com o Caderno do Terceiro Mundo, a partir de 74, 75. Mas antes, a gente estudava, lia, debatia. Se informava, sem muito acesso, né? Eu, por exemplo, quando estava clandestino, passei um ano escondido. Nossa, eu li quase todas as obras do Marx, do Lenin, do Stalin, do Engels. Eu passei lendo, eu tinha que ter alguma coisa na cabeça. E aí, assim, só para a gente... Só que ali tinha contexto da luta armada. É isso que eu queria estar pontuando, assim. Essa foi a sua realidade de juventude, né? Foi aonde foi sua formação, onde foi a sua base. As brigas, as guerras não mudaram, né? Não. As causas não mudaram. A gente continua brigando pelas mesmas coisas. O formato mudou, porque a gente não está guerrilhando. Você vê aí. Só que a gente tem aí hoje uma limitação de comunicação, de acesso e de liberdade democrática que não tá acontecendo. As reformas de base do João Goulart, a gente continua lutando até hoje por elas. Porque ele quis fazer, por isso que ele foi derrubado. E hoje, muitas delas não foram feitas. Elas foram reformas que foram acontecendo, só que as reformas que o Jango queria, que mudaria o Brasil, né, elas não aconteceram, e com o golpe militar de 64, atrasaram, os 21 anos de golpe, atrasaram o Brasil por mais de 50 anos. Agora que nós estamos recuperando isso. E aí, como você falou, Denise, o que ocorre? Naquele momento, nós lutávamos pelas reformas, mas a partir do momento que nós fomos reprimidos, nós começamos a mostrar que a revolução era precisa. Eu ainda acredito na revolução. Eu proclamo hoje, peço, imploro à juventude brasileira que volte a acreditar na revolução. É preciso, nesse momento, 3 coisas. Assim como eu disse que a 68 foi uma ruptura, ela também foi um processo, porque a partir dali surgiu o movimento pacifista, que lutou pela paz mundial, porque tinha muitas guerras na época, né? Vietnã e tal. Me lembro que uma das primeiras passeatas que eu fui para a rua foi contra a guerra do Vietnã. Aí surge o movimento estudantil, vem fortalecido nas ruas, como foi na Sorbonne, aqui no Rio de Janeiro, Vladimir Palmeira, que liderou a passeata dos 100 mil, em São Paulo, José Disseu incendiou mesmo as ruas, né, naquela batalha da Maria Antônia, né? Outros líderes, né, além do Zé Disseu e do Vladimir Palmeira, que surgiram naquela época, como o Jean-Marc Van der Weyden, como tantos outros companheiros, Luiz Travassos e tal. E a partir dali foram surgindo lideranças que hoje estão na vida política brasileira ainda, mas naquele momento também nós tínhamos estudo político, nós fazíamos formação política, porque nós sabíamos que era preciso primeiro você fazer as articulações políticas e partidárias. Depois que você faz essa formação política e partidária, que se caracteriza pela formação ideológica e pelo treinamento, digamos assim, que você tem que ter dos quadros, você parte para a conscientização política. Então, veja bem, são 5, aqui é o dedo, os 5 dedos da mão. Primeiro, a articulação. Segundo, a formação. Terceiro, a organização. Quarto, a mobilização. E quinto, a participação. Você, aí voltando agora de trás para frente, você não consegue ter participação política nos governos se você não tiver poder de mobilização popular. Você não consegue mobilizar ninguém se você não tiver organização de base e territorial. Você não consegue fazer organização de base territorial se você não tiver formação política e feita educação popular. E você não consegue fazer a formação se você não tiver articulação social e partidária e política. Então, a articulação, ela se caracteriza pela articulação social no meio da sociedade, partidária entre os partidos e política, né, entre as lideranças e os quadros. Aí você parte para a formação política. Quando você forma politicamente os quadros, esses quadros
como dizia o Lênin, não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. Antes de você fazer educação popular, você tem que ter formação política, porque você não pode mandar uma pessoa sem formação política para ir fazer educação popular, porque ele vai trabalhar lá na base. Então, para fazer. Aí, depois dessa aqui, você tem a organização social e a organização territorial. A organização territorial é aquela que se organiza, seja no sindicato, no partido, na associação de morador, a organização social que você tem por categoria, a organização social, você tem por categoria, sindicato, a associação de moradores, ambientalistas, mulheres, etc. E você tem a organização territorial, que aí você organiza por estado, por município e tal. E aí, depois que você faz a organização, você parte para a mobilização popular e social. Qual é a diferença da mobilização social para a mobilização popular? A mobilização social é aquela que é feita pelo sindicato, pela associação de morador, o centro acadêmico, o grêmio estudantil, que é onde se começa a luta política. Antes de você chegar presidente de um sindicato, de uma associação de morador, é importante que você participe do grêmio estudantil e depois, quando vai para a universidade, do centro acadêmico e do DCE. Aí você tem a mobilização social, que são as categorias que vão fazer reivindicação de categorias por melhores condições de trabalho, melhores condições... E aí vem as causas, as bandeiras, né? Aí você tem a mobilização popular, que não é a mobilização social. A mobilização popular ela é mais ampla que a social, porque ela abrange a luta pela... A primeira mobilização popular do Brasil, uma das recentes, foi a luta pelas diretas já. Agora, por exemplo, foi o Fora Bolsonaro, como foi o Fora Collor. Porque a mobilização social, ela é restrita a uma categoria, a um sindicato, porque vai reivindicar melhoria salarial, etc. A mobilização popular, ela envolve uma campanha, por exemplo, qualquer, como pelo Fora Bolsonaro, ou em favor da vacina. E a participação política se dá com o poder de mobilização que um movimento ou um partido um quadro, tem. Né? Um quadro. Assim, e é aí que entrou a Unipop? Foi nesse momento, nessa transição que eu estou percebendo, é que entre essa história sua que você trouxe e a necessidade de organizar de novo a sociedade, é que você idealizou a Unipop. Exatamente. Aí, veja bem, é a soma de alguns fatores e de algumas falhas da esquerda. A partir do momento que os partidos políticos, que nós temos no Brasil, como eu disse antes, políticos que se filiam a partidos e outros que se matriculam, né? E que não defendem interesse partidário. Eles não são organizadores de partido. Um partido, ele não pode ser partido para as pessoas, ele tem que ser partido para a sociedade. Partido tem que ser de massa. É uma missão, né? É uma missão que ele vai cumprir, exatamente. Então, como é que a gente forma um partido? Com quadros políticos e lideranças de massa, com princípios e com estratégias, com programas, né? E um manifesto. A sociedade do que vamos fazer. Toda luta ela tem duas fases. A fase de resistência, que é acúmulo de forças, e a de libertação, que é a implosão da insurreição, das lutas. Isso seja na luta partidária, social e tal. E ela tem também os períodos. Quais são os períodos da luta política? O planejamento estratégico, a gestão estratégica e uma coisa que a esquerda não faz, a avaliação estratégica. A partir daí, com o abandono da formação política, da política de formação por parte dos partidos políticos, principalmente os de esquerda, que era quem fazia isso, e agora é a direita que está fazendo, com a falta de condições que os movimentos sociais e sindical têm de fazer essa formação, porque ele foi tirado direitos trabalhistas, acabou o imposto sindical, ou seja, os sindicatos estão passando dificuldade, os movimentos sociais não têm arrecadação, né? Como tem um fundo partidário, eu defendo que tem um fundo social de repasse para recursos para movimentos sociais. Aí poderiam fazer esses cursos de formação. Aí o abandono disso, somado ao modelo educacional brasileiro
E aos modelos de universidade que nós temos, a universidade pública e a universidade privada, a pública que, no que pese todo o esforço dos professores para democratizá-la, e conseguimos, e também pluralizar a educação brasileira, no que pese todo esse esforço, a universidade pública ela é alienante e forma para o sistema. E tem a outra universidade, que é a privada, que é lucrativa, só pensa em lucro e forma para o mercado. E ambas formam quem? Concurseiro. Só para fazer concurso e entrar no sistema ou ir ganhar dinheiro. Então, a Unipop, a Universidade Popular, ela não é pública e nem é privada. Ela é popular na medida em que ela quer formar Ela monta a massa crítica. Ela ensina você a pensar. Exatamente. E você exerce o seu livre-arbítrio lá na frente. Exatamente. E você escolha se você quer fazer parte do sistema ou se você quer ficar dar no lucro mercado ou quer mercado. lutar. A universidade pública e a privada, ela forma acadêmica e tecnicamente. A Universidade Popular quer formar dessa forma o técnico, mas quer formar politicamente. Quer dar uma formação política para o estudante. Ele tem que sair de lá sabendo que ele pode até... Ele passa 4 anos... Hoje, os estudantes brasileiros, naquela época, nós passávamos a vida toda defendendo o trabalhador, e quando saía, ia defender o trabalhador e ia para um partido de esquerda e tal. Hoje, a maioria dos estudantes passa 4 anos na universidade defendendo o trabalhador, e quando sai, vira patrão. Né? E aí, nós defendemos uma universidade popular que saia de lá com a formação política comprometido com a defesa dos direitos humanos, a luta pela paz mundial, contra a corrida armamentista, pela a defesa dos animais, pela a democracia participativa, direta e global, a luta com causas. Os estudantes não aprendam na universidade a defender interesses, mas a defender causas. E para isso ele precisa ser um militante. Para ser um militante, existe a militância é caracterizada de 3 formas. Pelo simpatizante, que é a primeira opção, é a primeira coisa, o colaborador e o ativista. O militante ele é assim. Então, você primeiro simpatiza com uma causa, né? Depois, aí você simpatiza, vai participar de uma palestra, de um debate, uma roda de conversa. Aí você vai se encantando. Aí você vai se encantando com aquilo. Aí depois você vai ser um colaborador, vai escrever para o jornal, para a revista, começa a colaborar, inclusive financeiramente, porque a colaboração financeira é uma questão de educação política. Quem colabora, quem dá R$1, ele pode exigir para a causa, né? E depois ele vira um ativista. E aí a Unipop surge nesse contexto. Assim, a Unipop hoje está onde? Hoje, a Unipop também, é bom que se diga, ela não é só uma universidade física e clássica, como essas que estão aí. Ela é uma ideia em permanente construção e também permanentemente numa dinamicidade, ela tem uma dinâmica, né? Ela não é estática, não vai ser só com um prédio. Nós temos a nossa sede física aqui em Brasília, ali na L2 Norte, onde funciona o Centro Cultural de Brasília dos Jesuítas. No 2º andar temos nossas salas lá. Estamos construindo a biblioteca, a videoteca, o auditório, as salas de estudo. Vamos ter a EAD, só que nós também vamos funcionar da seguinte forma. Nós vamos ter cursos no primeiro nível de extensão, capacitação e aperfeiçoamento. No primeiro momento, que é o que nós estamos fazendo, vamos ter curso de graduação e vamos ter curso de pós-graduação. No primeiro momento, de capacitação, aperfeiçoamento e extensão, nós vamos trabalhar dentro daquela perspectiva de que nas universidades pública e privada, e é onde nós estamos trazendo muitos estudantes a participar desses cursos, eles têm que ter 10% de certificação fora, né? Para poder para se habilitar, né? Para se habilitar e complementar a carga horária. Então, a Unipop está dando esses cursos e, para isso, nós já demos os primeiros seminários. Estamos agora criando alguns projetos, alguns programas, como, por exemplo, o Cinemarx. Eu passei ali perto da ponte Ernestino Guimarães e, na hora que você vê o nome lá, o Cinemark. M-A-R-K, né? Aí eu digo, não, eu vou só tirar o K e botar o X.
Aí ficou Cinemarx. Né? Com uma certa aí o Cinemax ele é o seguinte: a gente passa um filme toda semana, né? Toda quinta-feira lá na Unipop, aí termina o filme, a gente debate, e depois do debate, dentro do método Paulo Freireano e marxista, porque tem um método, né? E depois de feito isso, você recebe o certificado de 2-3 horas de duração, de participação, né? O primeiro filme foi Santo Che, que é um documentário interessante sobre a vida religiosa do povo boliviano e a crença de que Che Guevara é a alma dele e agora faz milagres, essa coisa toda, né? Tipo o Frei Damião, tipo Padre Cício e tal. O segundo filme foi o Jovem Max, o terceiro foi Utopia e Barbárie, do Silvio Tenda. Vamos passar agora Cristianismo e Revolução, que são alguns sobre o papel da igreja na luta armada contra a ditadura militar. E aí a gente vai fazendo isso. O outro é Política de Pé no Chão, em que nós temos uma tenda, que agora, a partir de dezembro, começa a andar. Ela está aqui em Brasília, na feira da Ponta Norte. Dia de sábado, no domingo vai para o Eixão e a dia de semana vai para as universidades. E aí vão ser debatidos assuntos do momento, né? Como, por exemplo, sobre a PEC 6.1. Vamos debater a questão climática, vamos debater a guerra da Ucrânia, vamos debater a questão Palestina e Israel, né? Esse terrorismo praticado pelo Estado de Israel contra o povo palestino, e por aí vai. Aí você também recebe o certificado por 2 horas de participação nos debates, né? Ou seja, se o povo não tem condições de ir à universidade, a universidade vai por isso Unipop. Assim, você quer fazer uma pergunta? Não, ele já falou, né, com muita propriedade sobre os núcleos de base, sobre a formação da sociedade. E, como dizia o doutor Manuel, quem não tem dinheiro tem que ter organização para combater a política atual, né, hoje em dia. É o velho capital e trabalho. Não te interrompendo, Denis, mas eu queria também ouvir, né, a visão do nosso companheiro Acelino, que já colocou aí também sua longa história política e trajetória e demonstrou com certeza muito conhecimento. A pergunta é: qual a sua visão, como a esquerda hoje no Brasil deve se organizar para enfrentar a direita e o centrão aí, centro-direita, que estão, né, nas últimas... maior do que as duas polaridades ficaram menor diante do centrão. Né? Para agora, 2026. Bom, e aqui não vai nem um saudosismo, mas eu me lembro de 68, quando nós defendíamos uma nova esquerda. É preciso hoje uma nova esquerda. Primeiro porque a esquerda está contaminada com alguns vícios, não de origem, mas de infiltração da direita. Alguns políticos de direita que não têm formação de nada, quando não tem condição de se eleger num determinado partido, porque não tem coeficiente eleitoral, vai se hospedar nos partidos de esquerda, porque o partido tal, mais flexível, tem condições de arrumar dinheiro fundo partidário, do fundo eleitoral. A segunda coisa é que a esquerda tem que acabar com esse negócio de ficar importando pessoas que se dizem lideranças, porque tem dinheiro, compra voto e vai para o partido para poder formar coeficiente eleitoral e dobradinha com não sei quem, e aí termina fortalecendo os grupos de direita dentro dos grupos do partido de esquerda. E terceiro, que eu considero o principal, é que essa mudança na esquerda não tem que se dar só nos partidos, tem que se dar nos sindicatos, nas associações de moradores, nos movimentos sociais, e tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. Por exemplo, os partidos políticos têm que criarem, e outros têm que permitir criar, porque não gostam, os núcleos de base. Núcleo de base é que faz o partido funcionar. Se o partido não tiver um núcleo de base,
com um coordenador, um subcoordenador e um assistente de base, que, ou seja, é um coletivo, e os partidos têm que ser dirigidos por coletivo, não é por pessoas individualmente, né? É claro que você tem seus líderes, seus dirigentes, as pessoas que pensam, são os quadros dirigentes. Mas esses quadros dirigentes têm que serem formados dentro do partido. Não pode acontecer mais de hoje, num partido de esquerda, um picareta qualquer, porque tem muito no Brasil afora, dizer, não, aqui no estado tal eu quero ir para o seu partido, eu quero ir para o partido tal. Aí faz aquele aliança com chavinha. Não, e o melhor, sim, mas eu tenho que ser o presidente do partido, tem que tirar fulano que tem 20, 30 anos de partido, de militância, e isso está acontecendo. Então, o que nós temos que ter hoje é formação política, por isso que a Unipop vai estar cumprindo esse papel, porque a Unipop é uma universidade suprapartidária, ela não tem partido político. Por exemplo, eu sou do PSB, mas lá tem muita gente do PT, do PCdoB, do PDT, do PSOL, do próprio PSB. O presidente do conselho, diretor da Unipop, né, é o Zé Disseu, que é do PT. Eu, que sou o diretor-geral, o pessoal chama de reitor, sou do PSB. Outras pessoas são do presidente e vice-presidente do conselho de base, são do PCdoB, outros não tem partido político, né, que estão no conselho, por exemplo, o Leonardo Boff, o Frei Beto, eu acho que eles não são filiados a nenhum partido, né, e outros são, né, aqui mesmo do PDT tem muita gente lá, então é suprapartidária. Agora, tem uma coisa que nós temos que entender, por exemplo, tem que se mudar a estrutura dos partidos, que elas estão engessadas para não deixar, e não é só um ou dois partidos, não, são todos os partidos de esquerda, tem que fazer uma autorreforma dentro deles. A né? reestruturação organizacional. Começar com a autocrítica dos dirigentes, depois fazer uma autorreforma dentro da sua própria estrutura e ter, por exemplo, prévias para a eleição de candidato a prefeito, a governador, a senador. Qualquer pessoa pode ser candidato a presidente da República dentro de um partido. Faz uma prévia. Para as eleições, por exemplo, para a UNE, nós chegamos a ter eleição direta para a UNE. Eu me lembro, eu fui um dos primeiros que lancei a proposta de eleição direta ainda em 1976, 77, quando a gente estava na clandestinidade, a UNE ainda estava na clandestinidade, e nós estávamos preparando o Congresso de Salvador para a eleição da diretoria da UNE, que foi num congresso, depois foi na eleição direta. Os sindicatos têm que ter eleição direta, né? As federações, né? As centrais sindicais. Por quê? Se você não fizer isso, você vai matar. Você não consegue fazer mobilização. Você só consegue fazer mobilização na disputa. A oxigenação se dá na diversidade da luta política. A ideológica, por exemplo, hoje, por exemplo, se a UNE, eu sou favorável à eleição direta da UNE. Aí o pessoal diz assim, mas se a gente fizer eleição direta, a direita pode... Então vamos para o debate, vamos para o jogo. Vamos para o jogo, vamos fazer a proposta. Para derrotar a direita. Vamos para o discurso. Né? Os sindicatos, as centrais sindicais, os partidos políticos, por exemplo, por que não faz? Qualquer partido faz assim. Vamos pegar um exemplo aqui em Brasília, tá? Todo partido diz assim, está aberto durante 30 dias aqui as inscrições para as candidaturas a governador, senador, deputado federal, as distrital, né? A nominada. Formar as nominadas. Aí quem quiser vai, tem uma disputa, aí vai para um segundo turno. Aí diz, agora vamos fazer uma disputa seguinte, vamos fazer uma aliança da esquerda? Então vamos juntar. Quem é que ganhou a prévia do PDT, do PSB, do PT, foi fulano, Beltrano, Ciclano. O candidato A ganhou no PT, o candidato B ganhou no PSB, o candidato C ganhou mas a esquerda tem que se unir. Então, vamos juntar todos esses que ganharam as prévias e fazer uma prévia da esquerda. Uhum. Aí, aquele que ganhar a prévia da esquerda vai ser o candidato da esquerda. O que ele quer dizer é o seguinte, é que o povo que mostra o rumo. Não adianta, às vezes, os partidos escolher os medalhão dentro desse. Isso, ele falou tudo, olha lá.
O Alan falou pouco, mas falou bem. A gente passou 2 horas falando aqui, ele já falou. É o nosso carteirado, os medalhões. Eu passo 10 horas explicando. Ele resolveu resolver no minuto. A gente teve esses problemas lá no partido, né? E para defender as coligações também lá no meu município, eu sempre defendi isso aí. Tem muitos que se acham, mas quem tem que achar é o povo, não é aqueles que estão... Que se acham, né? E é por isso que o povo está descrente, porque não vê representação naquelas figuras. Eu também defendo essa não questão. Não veio da origem da base, não veio da base que ele reconhece, não veio das causas que ele sofre. E tem mais. Tem dirigente partidário que tem medo de perder a posição. De perder a posição, aí não deixa que as pessoas se filiem no partido. Eu conheço dirigente de partido que eu fui falar assim, nos estados, né? Temos que trazer fulano. Não, depois ele vem com um monte de gente aí, se filia, toma o partido da gente. Mas virou uma indústria, né? Outra coisa, o fundo partidário e o fundo eleitoral, dos quais eu sou a favor, acho que tem que ter para poder ter essa estrutura, até porque os partidos é quem dão sustentação democrática, a democracia, quem dão sustentação à democracia. Então eles têm que existir. O fundo partidário e o fundo eleitoral foi uma luta da esquerda e tem que ser preservado. Agora, tem um porém. Lamentavelmente, os desvios ideológicos e políticos criaram a pior figura. Desculpe, eu não sei assim, encontrar um nome, né? No Piauí a gente chama escroto, da escrotidão política, que foi a figura do gigolô partidário, que sobrevive nos estados com o dinheiro do fundo partidário, né? E não permite que ninguém se faz a folha de pagamento ali dele, sem ninguém saber, né? E aí o militante, eu podia contribuir, podia ser mais, mas aí está garantido pela ali, galera está empregada. Não é porque tem um fundo partidário que o militante não vai deixar de dar. Por exemplo, no MPS, que eu sou coordenador nacional, eu defendi a tese, o pessoal contribui, eu contribuo financeiramente, né? Nem todo mundo, porque muita gente está desempregada, mas nos outros partidos deveriam continuar a cobrar uma taxa do militante, para que ele tenha direito a voto, para que ele tenha... Porque a maioria dos partidos... Tem a carteirinha, fazer as coisas dele. Né? E outra coisa... É que virou se assim... terceirizou... se terceirizaram aí os trabalhos. A gente antigamente, eu me lembro que quantas faixas eu não fui fazer, eu mesmo abaixo a ditadura. Minha primeira campanha, quando eu fui eleito vereador em Teresina, em 1982, as faixas, era a militância da minha campanha que fazia... Porque hoje é uma indústria, né? Assim, é uma indústria. Hoje a indústria, assim, o partido tem dinheiro, paga a bandeira. O partido tem dinheiro, o partido que não tem dinheiro não tem bandeira. Não tem. É isso que tá. Assim, vamos falar aqui como que vai funcionar a estrutura. Hoje é uma edição de lançamento do Fora dos Eixos e a gente está convidando a Unipop para tratar sobre as metodologias de formação de núcleo de base. Então, a gente vai ter uma série que a gente lançou aqui com a Ciino e a gente vai estar conversando das dimensões da formação do núcleo de base e como funcionou na origem, da onde que veio essa sustentação, da onde que veio essa organização e como é que funciona pelo mundo. Então, a gente hoje vai estar lançando o Fora dos Eixos com a Unipop, justamente para formar, para resgatar essa ideia original, viu, Alan, do que é o núcleo de base, por onde que passou, por que a movimentação popular é importante, por que a gente é vítima desse processo todo que nos faz sofrer tanto. Porque falta formação, falta militância, falta formação política. E é isso que o Ciino vai estar aqui com a Unipop colaborando com a gente no Fora dos Eixos. Então, Ciino, se você quiser fazer as considerações finais... Tá, olha, eu queria só colocar duas coisas, uma com relação ao Unipop e outra do núcleo de base. Por exemplo, o PSB, quando o Arraes assumiu o comando, a primeira coisa que ele sugeriu foi que se formasse núcleos de base. Aí foram formados os segmentos sociais, e nós formamos os segmentos, o MPS, Movimento Popular Socialista, que coordena esses núcleos de base, do PSB praticamente. Quando eu assumi a coordenação nacional, não tinha núcleo de base, né? Você tinha umas experiências de núcleo de base que tinham passado por Pernambuco, onde era o próprio Arraes, que
que incentivava, e no Amapá, através do Capibaribe, que incentivou. Então, você vê que são 2 homens de esquerda que tinham, né, um incentivo. Nós criamos lá no MPS, que é quem coordena esses movimentos sociais, o MPS significa Movimento Popular Socialista, que é um setor. E pegamos, eu estudei algumas experiências, como aqui do PDT, do PT, do PCdoB, né? Então não inventei a roda, só aperfeiçoei. E aí criamos núcleos de base, não porque os núcleos são territoriais e sociais. Eles são formados por setores sociais, mas podem também por setores territoriais, né, de associação. Aí nós criamos núcleo de base ambiental, núcleo de base de idosos, aqui núcleo de base de imigrantes e refugiados, indígenas e ciganos, comunidades religiosas, núcleo de base cultural, núcleo de base de economia criativa solidária. E lembrando que a estrutura de núcleo de base não precisa ter uma filiação partidária, né? É uma mobilização social por uma causa. Aí depois que aquela aí cada um segue o teu rumo. Aí você recruta a pessoa, é no núcleo de base que nós vamos fazer o recrutamento, né? Exatamente. Importante isso que você falou. Então, eu acho que é fundamental que toda a esquerda brasileira faça uma autorreforma nos seus próprios partidos, buscando construir uma nova esquerda, né? E dentro de uma nova esquerda, né, uma nova internacional. Nós temos que construir uma nova internacional. A direita está aí com a internacional conservadora, está aí se fortalecendo no dia a dia, com uma escola de formação política, não vou falar o nome, mas recebendo dinheiro do Partido Republicano, da CIA, que é o Serviço Secreto Americano. De emenda parlamentar, do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel. E aí está tudo certo. Está tudo certo. Então a direita está lá. E olha, eles estão produzindo coisas interessantíssimas e existe uma guerra nisso, que é a chamada guerra midiática, que nós da esquerda temos que entender que estamos perdendo para a direita. A esquerda tem mania. Agora mesmo, foram fazer, a maioria dos partidos fizeram uma avaliação dessas eleições de 2022, aí a esquerda cresceu, o partido tal cresceu, não cresceu para nenhuma, se lascou, a esquerda se lascou, perdeu a eleição, perdemos mesmo, tem que dizer que perdeu. Ficam dizendo que ganharam para não perder o que tem de conquista. O que tem de conquista e não perder o saláriozinho que tem. Aquela coisa da folha de pagamento. Da folha de pagamento. Entendeu? Então, eu posso dizer isso, porque eu sou de esquerda, luto pela esquerda e fui de uma geração que sacrificou. Eu não digo sacrificar, porque quando a gente vai para a luta, a gente não vai para o sacrifício, a gente vai para uma missão. Eu não me sacrifiquei em nada da minha vida. Eu participei de missões revolucionárias e continuo fazendo. Eu tenho 71 anos de idade e me sinto com uma vitalidade revolucionária de um menino de 30 anos, que outro dia eu disse assim, estamos precisando fazer ali uns panfletos, e eu me lembrei que eu rodava no mimeógrafo, né? Aí a pessoa disse, não, pai, tu vai ali na gráfica ali, com R$200 a gente paga lá e vê se o partido paga. Eu digo, não, ou eu faço ou então eu mesmo pago no meu bolso. Sabe? É desse jeito. E você vê hoje a juventude, menino de 18, 19 anos, abrindo faixa por intervenção militar, queremos o AI-5. É falta de formação política e falta de vergonha também, né? É difícil. Então, é isso. E a outra coisa, dizer que a Universidade Popular está aí aberta suprapartidariamente para fazer formação política em conjunto com os partidos de esquerda, com os movimentos sociais, com o movimento sindical, né? Dizer que nós temos que construir uma nova geração de políticos, né, no Brasil, a geração pós-Lula, porque Lula deve ainda ser o nosso candidato da esquerda em 2026, mas a partir de 2030 ninguém pode exigir esse sacrifício dele, porque Lula está com 80 anos. O Lula deu para nós
na minha opinião, o maior líder de massa que esse país já teve, né? Depois de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, que foram líderes, né, também populares, mas não quer dizer que o líder popular, o Getúlio, sim, o Getúlio foi um grande líder popular e foi um líder de massa, porque o Getúlio tinha poder de mobilização. O Juscelino também tinha, mas ele era mais um líder popular de articulação política e tal. O Jango também era, o Jango tinha poder de mobilização e era um líder popular. E o Lula, além de líder popular, é um líder de massa, porque ele nasceu exatamente das lutas sindicais. Originais, né? Mas em 2030... quem é que vai governar esse país? Nós vamos deixar que a extrema-direita volte Travertida de direita civilizada. Bom, A gente, né, Denise, já está no horário. E quero, né, agradecer a sua participação, dizer que a Rádio Legalidade aí tá lhe recebendo com maior carinho, maior atenção, com certeza vai somar bastante para a construção partidária, para a construção da formação política da nossa sociedade brasileira. Seja bem-vindo, conte conosco. Pessoal, Denise. Muito obrigada. A Fundação Manuel Brizola, Alberto Pasqualini do DF agradece a sua presença, que vão vir outros episódios, outras séries, e o Fora dos Eixos, começando aqui com a CI na Unipop. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.